Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Conhecendo o livro de Isaías. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será autoria, data, local e temas do livro de Isaías. Em segundo lugar, vamos falar sobre objetivos de Isaías. Em terceiro lugar, conteúdo de Isaías. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O livro de Isaías é de autoria do profeta Isaías, cujo nome significa O Senhor é a Salvação. Tendo iniciado seu ministério no final do reinado de Uzias, em 758 a.C., que perdurou aproximadamente 60 anos durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, tendo vivido durante a hegemonia do Império Assírio. Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Conforme pesquisas de historiadores e de eruditos da Santa Bíblia, no que concerne à vida social de Isaías, temos as seguintes informações sobre o mencionado profeta. Em primeiro lugar, ele era casado com uma profetisa, porém a Bíblia não declina o seu nome. Isaías, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rapto, despojo, presa segura. Isaías teve 2 filhos, chamados Sear-Jazube, que quer dizer um resto volverá, e Maer-Salal-Hasbaz, rápido, despojo, presa segura. E nós podemos contemplar então esta afirmativa em Isaías, capítulo de número 7, versículo 3, que diz: Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Isaías 8, 1 ao 3 também vai mencionar sobre os 2 filhos de Isaías. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rapto, despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote a Zacarias, filho de Jerequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rapto, despojo, presa segura. Tanto aqui, nestes 2 textos, há uma menção direta sobre os 2 filhos de Isaías. Presume-se que Isaías morreu cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés, em 680 a.C. E esta presunção pode ser confirmada na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 37, que diz o seguinte: Hebreus 11, 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio,
mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Portanto, aqui há uma menção sobre os profetas, o quanto sofreram, e entre este sofrimento há aqui cerrados pelo meio, como uma prática em que se faziam castigos aos profetas. E presume-se que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, por ordem do rei Manassés. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido como o profeta messiânico. No segundo livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 2, diz o seguinte: segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 2. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Aqui, quando Ezequias faz uma consulta ao profeta Isaías. Portanto, ele era um profeta. Acredita-se que o seu pai, Amós, que não era o profeta Amós, registrado no Antigo Testamento, o pai de Isaías acredita-se que era irmão do rei Amazias de Judá, sendo então descendente da realeza e primo do rei Uzias. Passemos agora a falar sobre a data e local da redação do livro de Isaías. O livro de Isaías começou a ser escrito pelo profeta Isaías na data provável do ano 740 a.C. e o seu término se deu na data provável do ano 701 a.C., na cidade de Jerusalém, onde viveu a maior parte de sua vida. Temas principais do livro de Isaías. O tema principal do livro versa sobre a salvação da humanidade, onde Isaías proclamou que o Senhor é a salvação e registrou, relacionado a este tema principal, sobre a vinda do Messias, a salvação pela fé, a expiação substitutiva, o perdão dos pecados, o reino de Deus, a soberania divina e a ressurreição do Senhor, na base fundamental do cristianismo, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isaías, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, há aqui um convite à graça no versículo 18, com relação a perdão de pecados. Podemos ler também em Isaías 44, o capítulo de número 44 de Isaías vai falar também sobre a questão do perdão dos pecados. 44, versículo 22 diz: desfaço as tuas transgressões, como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Também, no capítulo 43, versículo 25, diz: eu mesmo sou o que apago as tuas
transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Aqui há uma amostra da misericórdia do Senhor. Numa visão geral, agregado ou subsidiando o tema principal, o profeta messiânico divide o seu livro em duas partes, onde na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 39, ele se refere ao castigo de Judá por causa dos seus pecados, advertindo-os sobre a iminente invasão do Império Assírio. E na segunda parte, que vai do capítulo 40 ao 66, Isaías se refere sobre a temática da consolação, como resultado do cativeiro na Babilônia do povo de Deus, apontando que a redenção viria do Messias anunciado. Jesus Cristo é anunciado no livro de Isaías como o Messias, que viria a este mundo para realizar a obra redentora da salvação da humanidade, segundo um sacrifício de cruz. No livro de Isaías, o Senhor Jesus foi apresentado na seguinte cronologia. Em primeiro lugar, a anunciação da vida, ou melhor dizendo, da vinda do Messias, pelo profeta João Batista. E isso está escrito no capítulo 40, que vai do versículo 3 ao 10, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Isaías também anuncia o nascimento do Salvador, o nascimento do Senhor Jesus Cristo em profecia. E isso está escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No capítulo 9, versículos 6 e 7, há também uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em terceiro lugar, Isaías anuncia Jesus na condição de ungido pelo Espírito Santo para a salvação da humanidade. E isso está escrito
no capítulo de número 61, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Portanto, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías também anuncia Jesus na condição de servo e, posteriormente, julgador da humanidade. E isso nós podemos contemplar no capítulo de número 42, do versículos 1 ao 5. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Em quinto lugar, Isaías anuncia Jesus na condição de Salvador dos judeus, bem como dos gentios, ou seja, os não-judeus. E isso está no capítulo de número 49, versículos 5 ao 7, que diz o seguinte: Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em sexto lugar, Isaías anuncia o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor da humanidade. E o capítulo que estabelece este sofrimento vicário do Senhor é exatamente o capítulo de número 53, que diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por afligido, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo,
foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque das iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E como última anunciação, Isaías anuncia a segunda vinda do Senhor Jesus para consumar a vida eterna dos filhos de Deus. E nós podemos então contemplar essa anunciação em Isaías, no capítulo de número 65. Portanto, no capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 25, diz a palavra do Senhor: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Passando então agora para o item 2 da lição, vamos falar sobre os objetivos de Isaías. Considerando o contexto político, histórico e espiritual da época, o profeta messiânico tinha os seguintes objetivos a anunciar para a sua geração e as gerações futuras. Em primeiro lugar, denunciar os pecados de cada indivíduo do povo, dos líderes eclesiásticos, os pecados dos líderes de governo e das nações. Dentre eles, entre estes pecados, nós temos a idolatria e a injustiça social, advertindo-os para se arrependerem, pois haveria um severo julgamento de Deus sobre eles. Em segundo lugar, Isaías tinha como objetivo anunciar o advento e o poder do Messias na pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Isaías tinha o objetivo de anunciar o reino futuro e da glória do Senhor Jesus Cristo.
Já no item 3 da lição, como conteúdo de Isaías, de forma resumida, ou seja, em síntese, numa visão geral, considerando o livro de Isaías dividido em duas grandes seções, sendo a primeira do capítulo 1 ao 39, onde predomina a denúncia de pecados e o juízo de Deus, podemos mencionar os seguintes itens de conteúdo imbricados aos respectivos capítulos. Nesta primeira sessão, Isaías vai falar em primeiro lugar de sermões contra Judá e Israel, vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Encargos, em segundo lugar, encargos de julgamento contra os gentios, vai do capítulo 13 ao 23. Canções sobre o futuro de glória, em terceiro lugar, vai do capítulo 24 ao 27. Em quarto lugar, desgraças do juízo vindouro da Síria, que vai do capítulo 28 ao 35. E em quinto e último lugar desta primeira sessão, o rei Ezequias cercado pela Síria e enganado na Babilônia, que vai do capítulo de número 36 ao 39. Na segunda sessão, do capítulo 40 ao 66, predomina a exaltação de Deus quanto à sua grandeza, graça e glória, conforme a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É esta anunciação que Isaías faz nesta sessão, onde nós podemos mencionar os seguintes itens de conteúdo imbricados aos respectivos capítulos. Em primeiro lugar, Isaías fala sobre a grandeza de Deus Pai, que vai do capítulo 40 ao 48. Em segundo lugar, ele fala sobre a graça de Deus Filho, que vai do capítulo 49 ao 57. E em terceiro lugar, ele fala da glória de Deus Espírito Santo, que vai do capítulo 58 ao 66. Concluindo então a nossa aula de hoje, o livro de Isaías é considerado o livro mais completo em termos de profecias messiânicas, que anuncia a nossa grande esperança de salvação através do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que viria a este mundo para morrer por nós, pecadores, ressuscitar ao terceiro dia e no dia do Senhor retornar para estabelecer o seu reino eterno e glorioso. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.